Vamos lá, aqui é a professora Michele Carvalho, tudo bem? 7º ano. Hoje nós vamos trabalhar alguns textos, tá? E vamos verificar a predicação verbal a partir do texto, tá certo? Fica aí comigo pra gente poder, então, dar continuidade aqui à nossa matéria. Como é texto, eu vou fazer uma leitura com vocês. Você não precisa copiar o texto, tá? Mas é importante que você preste atenção na leitura, acompanhe a leitura comigo. E quando chegar no momento do exercício, que você escreva no seu caderno as frases, né? As frases relacionadas à parte gramatical que a gente vai estar trabalhando. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou sair daqui para não te atrapalhar. E aí você presta atenção na leitura, tá? E o que foi importante ir anotando, você vai anotando, tá legal? Então vamos lá. O texto é o seguinte: o menino e o arco-íris. Tá? Então você pode colocar aula do dia tal, português, né? Leitura do texto, o menino e o arco-íris. Vamos trabalhar predicação verbal, tá? E aí você vai anotando e vai se organizando aí no seu caderninho. Então vamos lá. Era uma vez um menino curioso e entediado. Começou assustando-se com as cadeiras, as mesas e os demais objetos domésticos. Apalpava-os, mordia-os e jogava-os no chão. Esperava certamente uma resposta que os objetos não lhe davam. Descobriu alguns objetos mais interessantes que os sapatos, os copos. Estes, quando atirados ao chão, quebravam-se. Já era alguma coisa, pelo menos não permaneciam os mesmos depois da ação. Mas logo o menino, que era profundamente entediado, cansou-se dos copos. No fim de tudo era vidro, e só vidro. Mais tarde, pôde passar para o quintal e descobriu as galinhas e as plantas. Já eram mais interessantes, sobretudo as galinhas, que falavam uma língua incompreensível e bicavam a terra. Conheceu o peru, a galinha d'Angola e o pavão, mas logo se acostumou a todos eles e continuou entediado, como sempre. Não pensava, não indagava com palavras, mas explorava sem cessar a realidade. Quando pôde sair à rua, teve novas esperanças. Um dia escapou e percorreu o maior espaço possível. Ruas, praças, largos onde meninos jogavam futebol. Viu igrejas, automóveis e um trator que modificava um terreno. Perdeu-se. Fugiu outra vez para ver o trator trabalhando. Mas eis que o trabalho do trator deu na banalidade. Canteiros para flores convencionais, um coreto e etc. E o menino cansou-se da rua, voltou para o seu quintal. O tédio levou o menino aos jogos de azar, aos banhos de mar e às viagens para outra margem do rio. A margem de lá era igual a de cá. O menino cresceu e no amor como no cinema não encontrou o que procurava. Um dia, passando por um córrego, viu que as águas eram coloridas. Desceu pela margem, examinou, eram coloridas. Desde então, todos os dias dava um jeito de ir ver as cores do córrego. Mas quando alguém lhe disse que o colorido das águas provinha de uma lavanderia próxima, começou a gritar que não, que as águas vinham do arco-íris. Foi recolhido ao manicômio. E daí? Então você tem aí a história do menino e o arco-íris. Ele cismou, né? Que era o arco-íris de verdade. Bom, primeira questão, gente, vamos lá. No trecho, apalpava-os, mordia-os e jogava-os no chão. Os termos os, esses aí, ó, que estão logo após o hífenzinho, tá vendo? Ele retoma o complemento dos verbos, né? Apalpar, morder e jogar. E ele pede, então, para que você identifique. Então, o que você tem que fazer? Você tem que voltar lá no texto, ó,
E ele quer que você identifique, né? Ele apalpava-os, ele mordia-os e jogava-os no chão. Ele começou assustando-se com as cadeiras, as mesas e os demais objetos. Repara só, quando ele diz apalpava-os, mordia-os e jogava-os no chão, ele está se referindo a esses objetos aqui em cima, né? Então vamos lá responder. Olha aí. Ele se refere às cadeiras, às mesas e os demais objetos domésticos, tá? Então, esse complemento verbal, que é um pronome oblíquo átono, tá? Ele se refere, então, aos objetos, ok? Ele apalpava o que? Ele mordia o que? Ele jogava o que no chão? Os objetos domésticos, tá? É isso. Na questão 2, o verbo era é intransitivo. Lembra do verbo intransitivo? É o verbo que tem o sentido completo, né? É aquele verbo que você entende a ação nele mesmo. Você não precisa, ele não pede um complemento, né? Como o verbo transitivo indireto, tá? Que você precisa de um complemento ali com a preposição. No caso do intransitivo, não. Então, aqui entre as 4 frases que tem aí, vamos observar em qual delas, né? Só tem uma, em que o verbo era é intransitivo, tá? Era uma vez um menino curioso e entediado. Já era alguma coisa. No fim de tudo, era vidro e só vidro. A margem de lá era igual a de cá. E aí, gente, nós temos aqui, ó. Era uma vez um menino curioso e entediado. Esse era aqui, ele é intransitivo, tá? Já os outros, ó, era alguma coisa, era vidro, só vidro, era igual. São predicativos, são verbos de ligação, né? Que ligam aí os predicativos ao sujeito, tá? No caso da letra A, o verbo é intransitivo, ok? Questão 3. Na passagem, e continuou entediado como sempre, o verbo continuou, gente, ó. Ele continuou o quê? Entediado. É uma ação do menino, é um atributo do menino, é um modo de ser do menino ou é um estado do menino? O que vocês acham aí? Ele tá ali entediado, inquieto, né? Não sabe o que fazer, mexe aqui, mexe ali, tá sempre ali procurando alguma coisa. Pensa aí um pouquinho. Qual que você marcaria? Vamos lá? O estado, né, gente? É o modo aí que o menino se encontra, é o estado dele, tá? Sabe quando você fica aí, não sabe o que fazer, aborrecido, né? Aí procura ali, procura aqui, nada preenche o seu... Então, é isso, tá? É o estado da pessoa, no caso aí é o estado do menino, é como ele estava naquele momento, naquele tempo, ok? Tá? Continuou é um verbo de ligação, né, gente? Olha, ele continuou entediado. Então, continuou é um verbo de ligação, tá? Na questão 4, você vai classificar o verbo que compõe a frase, numerando conforme indicação. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. 1 para o verbo intransitivo, 2 para o verbo transitivo direto, 3 para o verbo transitivo indireto, 4 para o verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver aqui. Uma resposta que os objetos não lhe davam. Aí você tem aqui, ó, o verbo dar, né? Uma resposta que os objetos não lhe davam. Quem dá alguma coisa a alguém, não é isso? Então, ele é um verbo transitivo indireto.
uma resposta que os objetos não lhe davam. O verbo dar. Quem dá alguma coisa, não é isso? Então ele é um verbo, na verdade, ele é transitivo direto e indireto. Pensa comigo. Ele não dava uma resposta a alguém. Então aí é 4, gente, não é 3 não, tá? Acabei digitando aí errado. Porque é um verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Ele pede 2 complementos. Olha abaixo. Mas logo se acostumou a todos eles. Se acostumou a quê, né? O verbo acostumar. Quem se acostuma, acostuma a quê? Então ele se acostumou a todos eles. Ou quem se acostuma com o quê? Então ele pede preposição, tá? E aqui sim ele é um verbo transitivo indireto, ok? Vamos ver a próxima. Mas explorava sem cessar a realidade. Qual é o verbo aqui? Quem explora, explora o quê? Alguma coisa, né? Nesse caso aqui, ó, ele é um verbo transitivo direto, porque ele explorava a realidade. Esse sem cessar aqui, ó, é o modo como ele explorava, tá bom? Mas explorava a realidade. Repara aqui, ó, a artigo acompanhando o substantivo, tá? E sem cessar é o modo, ok? Então, verbo transitivo direto. O verbo aí explorava. Quem explora, explora o quê, tá? Não esquece que aqui em cima é transitivo direto e indireto. É 4, hein? Tá? Conserta aí. Aqui embaixo. Fugiu outra vez para ver o trator trabalhando. Fugiu, gente. Fugiu. Intransitivo, né? Sentido completo. Você entende essa ação. Ele fugiu, ela fugiu. Então, não precisa aí de complemento, tá? Não tem essa obrigatoriedade, ok? É um verbo intransitivo, tem sentido completo. Essa ação a gente consegue entender. É igual falar ele caiu, né? Morreu, nasceu, fugiu, tá? Aqui embaixo, o tédio levou o menino aos jogos de azar. Quem leva, leva o quê? Não é isso? Levou alguma coisa. Então, olha só, o verbo levar é um pode ser, né? É um verbo transitivo direto e indireto. Porque, pensa comigo, quem leva, leva alguma coisa a alguém. Neste caso aí, o tédio levou o menino aos jogos. Então, você tem aqui um objeto direto e você tem aqui o objeto indireto. Olha aqui a preposição, aos, tá? Então, você tem um objeto direto, o menino, e aos jogos de azar, o objeto indireto, ok? Então, nós temos aqui o verbo transitivo direto e indireto, levou. Aqui em cima também, tá? Igual o dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Nesse caso aqui, os objetos não lhe davam, né? Uma resposta que os objetos não lhe davam, né? Os objetos não conseguiam dar uma resposta a ele, ao menino, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Questão 4 realizada, feita. E aí você pode pausar o vídeo, né, pessoal? Eu sei que às vezes a gente vai falando, se empolga e você não consegue copiar tudo no mesmo tempo. Então, é a hora de pausar o vídeo, tá? Você copia, porque esses exercícios são importantes, né? Você acaba praticando. O legal também é você copiar antes de ver a resposta, que aí você tenta fazer. Depois você aperta o play para poder confirmar aí se você acertou, tá? Então, vamos lá. Vou beber uma aguinha e vou passar o slide. Ó, na questão 5, tá vendo? Para concluir, relacione. O que você faz? Para o vídeo agora e copia primeiro. Entendeu? Essa é a parte que você deve aí se concentrar. Se você não quiser copiar tudo, professora, muita coisa para escrever, né? Que o aluno sempre reclama, então, copia só as frases, ó. Põe aí no seu caderno as frases. Necessita de complemento com preposição. Liga o predicativo ao sujeito. Necessita de 2 complementos, um com e outro sem preposição. Tem sentido completo. Necessita de complemento sem preposição. E aí você vai observar, se refere aqui. Você pode até escrever ao lado. Aqui é verbo transitivo tal, aqui é intransitivo, aqui é verbo isso, aqui, entendeu? Mas aí copia primeiro, depois você vem aqui e continua a explicação.
Tá certo? Então vamos lá. Qual é o verbo, gente, que necessita de complemento com preposição? A gente sempre faz uma perguntinha para esse verbo, né? De quê? Preciso de quê? Então aqui nós temos o verbo transitivo indireto, né? Indireto, tá? Qual é o verbo que liga o predicativo ao sujeito? Olha aí. Qual é o verbo que liga o predicativo ao sujeito? Nós temos aqui o verbo de ligação, número 5, tá? Se você já fez aí, tá vendo? Você agora só vai corrigindo. Qual é o verbo que necessita de 2 complementos? Um com preposição e o outro sem preposição. E aí? É o verbo transitivo direto e indireto, tá? O direto sem a preposição e o indireto com a preposição, tá? Muito bem. Qual é o verbo que tem sentido completo, gente? Verbo intransitivo, né? Número 1, tá? E qual é o verbo que necessita de complemento, mas não precisa de preposição? É somente o verbo transitivo direto. Então, aqui nós temos o número 2, tá? Então, ficou assim, ó. 3, 5, 4, 1 e 2, ok? Muito bem. Feito, corrigido. Vamos para a próxima questão. E como nós estamos trabalhando o texto, né? Eu trouxe aqui esse menorzinho, tá vendo? Pra gente poder também trabalhar a questão da interpretação, né? E esse texto 2, o título dele é Sem Sinalização, tá? Ó, recentemente precisei de um mapa para chegar a um lugar à beira da Marginal Tietê. É claro que o mapa de nada adiantou, pois os nomes das pontes estão afixados nas pontes e não antes delas. Imagina, gente, você está indo para um determinado lugar, as placas, né, são importantes, porque elas acabam nos direcionando, né, e nos orientando aí, enfim. Então você está ali, imagina, vocês estão no carro. Cadê as placas? Para onde a gente vai? A gente não sabe, né? Fica perdido aí. Então, aí a pessoa resolveu escrever isso aí, essa carta. Então ela continua, ó. E não há placas anunciando a qual ponte se está chegando. Ao ver que chegara a uma ponte de onde deveria orientar a ter saído antes, precisei passar por debaixo dela, pegar a alça e cruzá-la. Pergunto a SET ou ao DSV: custa muito fazer placas com os nomes das pontes das marginais do Pinheiros e do Tietê, para que o cidadão saiba de qual ponte está se aproximando? Por que isso ainda não foi feito? Então observa, gente, é uma carta, né? A pessoa que escreveu isso passou por essa situação, né? Essa leitora, ela dirige a sua reclamação, e é uma carta, então, de reclamação, aos órgãos responsáveis pelo trânsito da cidade. E ela tá certa, né, pessoal? Você tem direitos, né? Todos nós temos, e precisamos recorrer a esses direitos, já que pagamos impostos, não é isso? Então, olha só, na carta, a leitora dirige sua reclamação aos órgãos responsáveis pelo trânsito da cidade. Isso pode ser evidenciado na seguinte passagem. Vamos lá. Na letra A diz assim, ó: custa muito fazer placas com os nomes das pontes. É claro que o mapa de nada adiantou. E não há placas anunciando a qual ponte se está chegando. Pergunto a SET ou ao DSV. Qual seria então aí a questão a alternativa, né, que você marcaria? A leitora dirige sua reclamação aos órgãos responsáveis. E como é que isso fica evidenciado? Como é que a gente tem essa certeza? Quando ela diz aqui, ó,
Pergunto a 7 ou ao DSV. Portanto, letra D, tá? Muito bem. E aí, se você parar para pensar nesse verbo perguntar, quem pergunta, pergunta o quê? Não é isso? Pergunta o quê? Mas ninguém pergunta para o nada, a gente pergunta para alguém. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto, né? Porque eu posso fazer, eu pergunto tal coisa para alguém, não é isso? Muito bem. Na questão 2, as perguntas que a leitora dirige a 7 e ao DSV mostram que ela está o quê? Desorientada, desanimada, indignada, indecisa ou desamparada. Gente, a pessoa para fazer uma carta dessa, né, depois de tudo que ela passou, ela tá muito o quê? Indignada, né, pessoal? A pessoa fica indignada, como é que pode, né? Em São Paulo, nas marginais dos Pinheiros Tietês, não tem placas de sinalização, não, tem alguma coisa errada, tô indignada, né? Então, ela faz a carta aí de reclamação, tá? Vamos, então, seguindo para o nosso próximo texto. Também um texto pequenininho, tranquilo, a gente faz ele rapidinho, olha só. O tema é o assalto. Assaltaram a padaria da esquina. Houve um grande tumulto. Antônio era o gerente da padaria e estava muito nervoso. Eu, ingênuo, nunca tinha considerado Antônio suspeito do furto, mas as investigações policiais logo levariam a ele. Antônio foi preso pela polícia. Na delegacia se declarou culpado. Letra A, gente. Antônio foi preso pela polícia. Nós temos que tipo de sujeito aqui, pessoal? Vamos relembrar. Sujeito simples, composto. Lembra que o sujeito vai apresentar um núcleo, né? Que é a parte principal aí do sujeito. Neste caso, quem é que foi preso pela polícia? Antônio, né? Então, olha aí. É um sujeito simples porque há apenas um núcleo, tá? Na B, na frase Antônio era o gerente da padaria, identifique o tipo de predicado. Olha só, gente, era verbo de ligação, correto? Se tem um verbo de ligação e aqui está caracterizando Antônio como gerente, então esse predicado é um predicado nominal, tá? Não tem aqui um verbo de ação. Se tivesse um verbo indicando uma ação, seria predicado verbal, entendeu? Então aqui o predicado é nominal, beleza? Ok, vamos lá. Circule os verbos e classifique-os de acordo com a transitividade que eles apresentam. Em seguida, copie os complementos verbais nas frases abaixo e classifique-os. Diga se ele é objeto direto ou objeto indireto, tá? Então, vamos lá, vamos fazer de uma vez, ó. Ela própria trouxe o tempo. Eu já deixei aqui circulado, que é para você ver que a gente está identificando o verbo aqui, né? Qual é o verbo da oração? Trouxe. Quem traz, traz o quê? No caso aqui da frase, o tempo. Então, nós temos aqui, ó, transitivo direto e o objeto direto, o tempo, tá? É isso que você vai fazer nas outras orações. Na verdade, na próxima oração, que é essa aqui de baixo. As estagiárias observaram as enfermas. Então, vamos lá. Escreve essa frase aí no caderno. Circula o verbo, gente. Qual é o verbo dessa frase? As estagiárias observaram as enfermas. Circulou o verbo, agora você classifica. Qual é a transitividade verbal dele? Ele é transitivo direto. Será que ele é transitivo indireto? O indireto precisa de preposição, hein? Tá? Vamos ver então? Deu para fazer? Então, olha lá. Observaram é o verbo, correto? Acertou aí? Muito bem. Quem observa, observa o quê?
alguma coisa. Então, as enfermas é o complemento verbal, né? Como não tem preposição, ele é um objeto direto. Sendo assim, transitivo direto, ok? Exatamente isso aí. Vê se você acertou. Foi? Muito bem. Lembra desse exercício que na última aula eu falei que esse lado direito aqui, ó, eu ia corrigir com vocês? Então eu trouxe, viu? Estou cumprindo a minha palavra. Então vamos lá. Quem não tem boca também vai a Roma, mas não conversa com ninguém. Então vamos ver aqui, gente, quais são os verbos aqui, ó. Verbo ter, né? Quem não tem o quê? Boca. Então aqui eu tenho o verbo transitivo direto, tá? E aí você bota aqui número 3 pro verbo tem. Mas temos outros verbos nessa frase, ó. Vai a Roma, mas não conversa com ninguém. Ó, conversa com. Com é preposição. Então, aqui o conversa, né? Na verdade, o conversar, você entende essa ação, né? Você não vai perguntar de que, o que. Ele pode ser intransitivo, porque ele é uma ação completa, né? Você entende. Agora aqui, ó, quem vai a algum lugar, não é isso? Então, você tem aqui também um verbo intransitivo. Transitivo, ele vai a Roma. Transitivo indireto, tá, gente? Transitivo indireto. Então, você pode colocar 3, 3, 1. 3 é direto. É o 2, pessoal. Desculpa, é 3, 2, 1, tá? Acabei olhando errado ali. 3, 2, 1, ok? Anota aí direitinho. Lembra desses exercícios? Então, você coloca aí no seu caderno rapidinho, tá? E, gente, a transitividade verbal, ela tá muito relacionada com o contexto. Então, presta atenção se o verbo pede ou não preposição, tá legal? Todos pareciam cansados. Olha aí, pareciam é o verbo, né? Esse verbo, gente, é um verbo de ligação, tá? Verbo de ligação. Cansados aí é o predicativo, né, do sujeito, tá? Aqui todos são alegres e saudáveis. Aqui todos são alegres, deveria ter um S aqui, né? E saudáveis. Então, o são também é um verbo de ligação, tá? Alegres e saudáveis seria aí o predicativo do sujeito, ok? Aqui, o doce está gelado. Ó, como é que está o doce, gente? Gelado. Gelado caracteriza, então é o predicativo do sujeito. Está é o verbo de ligação, tá? Os animais procuravam pousada. Olha aqui. Quem procura, procura o quê? Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto, ok? Número 3, tá? O marquês desobedece às ordens do rei. Repara que tem aqui, ó, um as craseado, né? Então, esse desobedece aqui é um verbo transitivo indireto, tá? Põe aí o número dele certinho, 2, ok? Muito bem. Então, agora, em toda parte andava acesa a guerra. Como andava a guerra? Ela andava acesa. Então, esse andava aqui é um verbo de ligação, porque liga o predicativo, né, ao sujeito, tá bom? Em pouco tempo a semente germinou. Germinou. Você entende essa ação? Sim, né? Então, é um verbo intransitivo, número 1, tá? Todos roncavam, menos o enfermo. Roncar, gente, também é uma ação que todos entendem. Ninguém vai perguntar nada. Então, aqui também é intransitivo, tá? Número 1. Maria galgou as escadas. Galgou o que, né?
as escadas, então você tem um verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto, ok? Muito bem. É preciso crer em alguma coisa. Vamos lá. É um verbo de ligação, correto? Preciso crer, você tem aqui locução verbal, tá? E aí, quem crê, crê em alguma coisa. Em que? Olha a preposição. Então, nós temos um verbo transitivo indireto, uma locução verbal indicando a transitividade indireta, tá bom? Ok? É como se você pegasse o verbo principal, que é o verbo crer, né? E quem crê, crê em quê? Em alguma coisa. Então, realmente, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Disse algumas palavras. Quem diz, diz o quê? Alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, não tem preposição ali. Não estou doente, estou, verbo de ligação. A terra permanece elevada, permanece, verbo de ligação. Os jovens estavam entusiasmados, estavam, verbo de ligação. Mamãe caiu, venha. Esse verbo aí indica o que, gente? Dá para entender? Tem sentido completo neles? Sim, né? Então são verbos o quê? Intransitivos, ok? São verbos intransitivos, tá? Muito bem. Então é isso. Fiquem atentos, façam aí o trabalho direitinho, tá? Para que vocês possam treinar. E quanto mais treino, né, mais prática, mais a gente consegue aí se resolver, né? Nossas questões nas provas, correto? Tá? Ok? Muito bem. Deixa então eu finalizar aqui com vocês. Ok. Tá, gente? Então a gente vai terminando por aqui e eu volto numa próxima videoaula com vocês, tá bom? Tchau, tchau.